Agora, turma, nós vamos continuar aí na nossa unidade 2, onde agora nós vamos dar um foco aí sobre os solos. Eu chamo a atenção, né, de vocês do que o homem, ele sempre conviveu com o solo, né? Toda a nossa história, né, da humanidade, o homem sempre conviveu com o solo. Num primeiro momento, né, no começo, ele apenas colhia os produtos da terra, depois ele teve que aprender a cultivar a terra para obter o seu alimento, para que ele pudesse obter aí um determinado recurso da superfície terrestre para a sua utilização. Para o homem, o solo ele é um recurso tão importante quanto a água que ele bebe e o ar que ele respira. Ele não poderia existir sem essa principal fonte de produção de alimentos. Então, agora nós vamos trabalhar aí um pouquinho sobre os solos. O que é o solo? O solo ele é o resultado de um paciente trabalho da natureza, onde nós temos partículas minerais e orgânicas que vão sendo depositadas em camadas, horizontes, devido à ação da chuva, à ação do vento, do calor, do frio e de diversos organismos que vão desgastando as rochas de forma lenta no relevo terrestre. Para que você possa ter uma ideia, turma, esse processo de formação do solo ele é lento e também ocorre, né, de uma forma paciente. Você tem aí hoje mais ou menos cerca de 400 anos, por exemplo, para que possa se formar cerca de 1 centímetro de solo. O solo, turma, ele é a camada externa da terra formada inicialmente pela degradação da rocha matriz. Ele é tão importante, pois nele nós vamos conseguir desenvolver o nosso sustento, né? Nós vamos conseguir desenvolver a nossa vida aqui na superfície terrestre. Nós temos diversos tipos de solo, nós temos vários graus, né, de fertilidade, onde cada um deles possui uma determinada fertilidade, que inclusive essa fertilidade ela é extremamente importante para que você tenha todo o desenvolvimento dos recursos pelos quais nós utilizamos desses solos. E claro que eles vão depender de alguns fatores geográficos da superfície terrestre, como por exemplo o tipo de clima que nós vamos ter em um determinado local. Assim como nós temos, né, uma superfície terrestre, a sua parte física, que não é uma parte igual, né, não é uma parte uniforme para todos os lados, então nós vamos ter aí várias composições de solo, nós vamos ter aí vários materiais, né, que vão compor, que vão ser característicos de um determinado solo que pertence a uma determinada parte da superfície terrestre. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, nós estamos vendo o chamado horizonte dos solos, né, na verdade. Aqui ele fala, né, ele mostra aí para vocês as diferentes camadas que podem ser observadas em um corte vertical no terreno. E cada horizonte desse solo vai apresentar uma variação de cor, de textura, de quantidade de matéria orgânica e também do tamanho dos seus fragmentos que estão ali contidos, né, que estão ali presentes nessa determinada área. Todo solo, turma, na sua parte de baixo, né, na parte justamente onde nós não conseguimos ver com tanta facilidade, a não ser que você venha fazer um trabalho, né, de escavar uma determinada área, só assim você vai conseguir ver a divisão dele, né, por dentro, como nós estamos vendo aí, essa divisão, né, esses horizontes aí todinho, aonde cada um deles vai representar uma determinada parte, uma determinada constituição desse material na superfície terrestre. Aqui eu coloquei para vocês o que representa cada horizonte.
A primeira parte que nós temos, né, é o horizonte O, onde nós temos a camada mais superficial do solo, com pouca espessura, e é constituída essencialmente por restos de seres vivos. Depois nós temos o horizonte A, que vai ser a camada mais escura devido à abundância de matéria orgânica ou humus, e é também o habitat de muitos seres vivos. Logo após, nós vamos ter o horizonte B, que é a camada pobre em matéria orgânica e a mais rica em matéria mineral. Logo após, nós teremos o horizonte C, que é constituído por fragmentos de rocha. E por último, nós teremos o horizonte R, ou então nós podemos chamar de rocha-mãe, que é a rocha que vai dar origem ao solo. Então, dependendo do tipo de rocha que nós vamos ter nesse determinado local, ela que vai ser aí a responsável por nos dar a existência de um determinado tipo de solo em uma determinada parte da superfície terrestre. Quando você estuda esses horizontes, em muitos casos você faz a análise, né, de cada um desses horizontes, de cada uma das áreas desse solo. Principalmente os pedólogos, né, que é a galera aí formada em pedologia, já que a pedologia ela é justamente a ciência que vai fazer a abordagem dos solos da superfície terrestre. Esses estudiosos, quando eles vão coletar essas informações, eles fazem, né, eles escavam aí essas áreas para que eles possam ter todas as informações de todas essas camadas de rochas que existe em um determinado solo, como ele foi constituído, quais os materiais se existem em abundância, quais os materiais, né, você tem em uma falta, né, uma determinada falta, e principalmente qual é o tipo de rocha, qual foi a estrutura geológica que originou a rocha existente naquele determinado local. Bom, como não é novidade para vocês, eu vou tornar a repetir, né? Como nós temos aí diversos fatores geográficos que vão influenciar na existência de uma parte física da Terra completamente diferente, nós também vamos ter diferentes tipos de solo, né? A origem dos solos, ela é classificada com as seguintes formas de solo. Nós temos os solos zonais ou eluviais, que são constituídos de uma certa degradação e composição de uma rocha. Também temos os latossolos, inclusive os latossolos, por exemplo, são solos constituídos aqui no Brasil. Nós temos numa parte aqui do nosso país a existência desse tipo de solo. Também vamos ter a existência, né, de alguns outros solos que eu listei aí embaixo para vocês. E como eu falei, cada um deles vai ser proveniente de uma determinada área, onde você vai ter uma formação geológica específica para a existência de cada um deles. E nós não podemos deixar de abordar a destruição deles. Como vocês sabem, a partir do momento que o homem se desenvolveu, a partir do momento que hoje a demanda econômica ela é intensa, ela é muito grande, e infelizmente hoje nós temos aí uma grande parte da superfície terrestre que sofre com essa degradação, com essa destruição desses diversos tipos de solo. Hoje é extremamente importante que você tenha a análise dessas áreas, né, a análise física, porque nós sabemos que é a partir dos solos onde nós temos a plantação de diversos cultivos agrícolas, é a partir deles também onde nós vamos ter a existência, o surgimento de diversos outros recursos que nós podemos, né, e que nós utilizamos na nossa superfície terrestre. Eu diria para vocês, turma, que os solos, né, de áreas de cultivos agrícolas são os solos mais impactados por esse processo aí de destruição que o homem causa.
principalmente por conta aí da introdução de agrotóxicos, práticas de queimadas, desmatamento de vegetação, que vai, de uma certa forma, ele vai expor o solo local, vai causar um certo desequilíbrio físico nessa determinada área. E isso hoje é muito importante que você tenha, uma preservação desses solos, da natureza, para que a gente não venha ter problemas futuro com a composição e com a existência desses tipos de solo.